Que alegria estar aqui com vocês na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista do Pará, naquela escola que é a melhor escola do mundo, uma escola redentiva, e que o Senhor nos dê a graça de escutar aquilo que Ele quer falar conosco por meio da sua palavra. O tema de hoje que nós vamos trabalhar é um tema que já temos em outros momentos conversado, mas coloque a sua esperança e confiança no lugar certo e avance. Eu quero te convidar hoje, por meio da palavra de Deus, indo com o profeta Jeremias, um profeta que eu tenho um apego, eu gosto do profeta Jeremias, e vou explicar para você porque essa minha ligação com o profeta Jeremias. E eu quero convidar vocês a conhecer, a pensar e também a como fazer. Esta é a estrutura da aula de hoje, em cima desse tema, de colocar a sua esperança no lugar certo e avançar. Bom, eu queria primeiro te falar sobre o profeta Jeremias, o contexto do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele começou o ofício dele de profeta quando Josias tinha 21 anos. Josias foi um rei, foi o último rei que foi bom segundo o coração do Senhor, ou seja, foi um rei segundo o coração do Senhor. Foi um rei bom. Só que Jeremias, ele viveu 5 lideranças, Josias e mais 4 até o povo de Judá ir para o exílio da Babilônia. Então Jeremias, ele é um profeta que ele foi chamado para anunciar, confrontar o pecado do povo. Ele também foi um profeta que ele viu e viveu todo o horror do exílio daquele povo. Mas o capítulo 17 do livro de Jeremias, ele é no contexto todo do capítulo, é um texto em que Deus fala para Jeremias para que ele seja fiel à mensagem. Dentro desse contexto desse texto, a gente vai pegar Jeremias 17, de 5 a 8, e a gente vai se debruçar em cima desse texto, para que a gente venha a entender como colocar a esperança e a confiança no lugar certo e ir avante, e caminhar com alegria e com esperança. Eu queria que nesse momento você já estivesse com a sua Bíblia, já estivesse com o seu caderno de anotação, eu já queria que você já esteja preparado, exatamente como nós estivéssemos juntos na escola bíblica dominical. E eu queria agora ler o texto com você, tá certo? Eu gostaria, a minha versão que eu estarei usando é a versão NVI, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura. O texto diz assim: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa
no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Que coisa interessante, né? Esse texto nos ensina tanta coisa importante, mas de cara a gente vê duas escolhas, né? Aquele que confia no Senhor e aquele que deposita no homem a sua esperança, né? Que deposita na capacidade humana, nos recursos humanos, a esperança. E aquele que deposita a sua confiança no Senhor. É muito interessante porque ele usa a vegetação como comparação. E eu quero te ajudar a olhar para o texto agora, que a gente está nessa etapa de conhecer o texto, do que a palavra de Deus está falando, mas na sequência, e eu já quero te preparar o coração, na sequência eu quero te ajudar a pensar sobre esse texto. E depois, no final desta aula, a gente vai caminhar de como fazer, de como confiar no Senhor. Este é o objetivo de hoje. Mas olha só, eu queria te mostrar algumas coisas interessantes desse texto, que ele diz assim: será como um arbusto no deserto, ou seja, os homens, ele será como um arbusto no deserto. Esse arbusto no deserto, ele é muito interessante, né? A cultura judaica usava muita vegetação para isso, para fazer comparações. E esse arbusto no deserto, a característica dessa vegetação, ela é uma vegetação baixa, espinhosa, com o caule retorcido, né? Pequeno, e geralmente ela dá entre as rochas. É essa a característica, né? Desse tipo de vegetação. E é interessante que o homem que não deposita, que esquece do Senhor, que vira as costas para o Senhor, que não considera o Senhor, é muito interessante que é parecido, o autor usa uma comparação de uma árvore espinhosa. Olha só, ele coloca umas coisas aqui interessantes, olha. Não verá quando vier algum bem. Olha, a pessoa que não confia no Senhor, ela me parece que há uma certa cegueira espiritual, né? Ela não consegue ter expectativa de bem nenhum. Ela não consegue nem ver quando há algum bem. Coloca também aqui: habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Ou seja, aqui a gente percebe um sentimento que as pessoas que não confiam no Senhor se sentem solitárias, um sentimento de solidão, né? Falta nutrição para essas pessoas, né? O lugar árido no deserto é um local que não tem nutrição. Então, as pessoas que viram a costa para o Senhor, que é comparado a essa vegetação, o arbusto no deserto, é exatamente essas características. As pessoas são pessimistas, as pessoas não conseguem olhar com esperanças os dias que vêm. Mas o texto diz: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. E é muito interessante que o autor ele faz uma ênfase, cuja confiança nele está. Aí eu lembro de Isaías no capítulo 26, versículo 3, ele diz assim, deixa eu ver se a minha mente está boa, o Senhor manterá em perfeita paz aquele cuja a mente está firme nele, porque confia nele. Que maravilha, né? Então, o Jeremias está dizendo aqui: feliz é o homem que confia no Senhor. Aí ele diz assim: será como árvore. Veja, a árvore, no hebraico, ele já dá uma característica de algo exuberante, forte, os troncos grande, né? Diferente do arbusto. Então, a árvore, ela já dá algo
florescente, exuberante, né? A gente vê lá no capítulo 1 de Salmo, que a gente sabe, muitos de nós sabemos quase de cor esse texto, mas de uma maneira bem simples, ele diz assim, para poder a gente entender a questão da árvore. Bendito o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, porque será como árvore plantada. Você percebe? A árvore frondosa, na cultura judaica, se fazia uma comparação muito interessante a respeito disso. Só que no texto ele coloca, será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Sabe o que é isso, gente? É que as pessoas que confiam no Senhor, elas têm uma nutrição, e esta nutrição, né, é a verdade do Senhor. Você perceba, o homem não vive só de pão, mas também vive da palavra do Senhor. Nós somos nutridos pela palavra do Senhor. Será como árvore plantada junto às águas, que se estende as raízes até o ribeiro. Olha só, não temerá quando chegar o calor. Isso é uma figura de linguagem que diz que a gente, nos nossos dias, podemos dizer que não temerá quando chegar os problemas, as aflições. O calor, meus amigos, todos nós passamos. Nós vivemos num mundo caído pelo pecado e nós temos muitos problemas. Convivemos com muitos problemas. Agora mesmo, todos nós, o mundo vive todo um cenário desta pandemia e afeta muitos de nós. Talvez o calor da tua vida seja diferente da minha, mas há muitos calores, a enfermidade, problemas no trabalho, problemas financeiros, problemas relacionais, problemas no ministério, problema com liderança, problema com filhos, problemas com, talvez você tenha um filho que esteja lutando com dependência química. Então nós temos calor. Então o texto diz que aquele que confia no Senhor, ele não terá medo quando chegar esses momentos de aflições na vida, porque as suas folhas estão sempre verdes. Essa palavra do hebraico é Ha'anã, mas ele quer dizer que é um verde frutífero, é um verde saudável, ou seja, é verde porque a árvore está saudável. E isso é muito interessante, porque você vai ver que não vai deixar de dar fruto. Nesse contexto todo, que o texto está colocando, olha, a árvore é verde, saudável, as folhas são verdes, você não deixará de dar fruto. Isso quer dizer que nós vamos prosseguir a vida sendo produtivos e vamos ter resultados positivos, êxito, porque o fruto, ele é a coroa da árvore, né? A árvore saudável dá um fruto bom. E eu me lembro agora, essa semana, só fazendo parênteses, que um casal querido aqui da igreja, essa semana me trouxe uma jaca, né? Nossa, que fruto maravilhoso. Só fazendo um comentário, o irmão Flávio e a irmã Deusa me deram essa jaca do terreno deles, né? E a gente está falando disso aqui. Mas esse sentimento do fruto, da bênção do Senhor, é a característica, né? O crente verdadeiro, aquele que já entregou a sua vida para Jesus, já é uma pessoa vivificada pelo seu Espírito, uma pessoa já transformada, entende com clareza isso daqui. Agora, eu deixei essa parte de não ficará ansiosa no ano da seca,
A gente tem convivido com tanta demanda de irmãos queridos com ansiedade, né? Com síndrome de ansiedade, com a perturbação, com a preocupação excessiva. Eu tenho lidado na sala da IBD de adultos, né, da qual sou professor, com testemunhos e lidando com algumas pessoas com problemas de ansiedade. Eu fico maravilhado quando a palavra de Deus diz que há uma ação de Deus em nós da gente não ficar preocupado nos momentos de escassez. Nós temos do Senhor uma mente saudável e que nos ajuda a todo dia executar o que precisa ser executado. As tarefas precisam ser feitas e o Senhor nos capacita, porque temos uma diferença como crentes do Senhor. Nós temos o Espírito Santo em nós. Isto faz toda a diferença. Eu queria, nesse momento, diante dessas verdades do Senhor, queria te ajudar a pensar, né? Porque a gente vê claramente um contraste, né? Da pessoa que confia no Senhor e as consequências e os resultados disso, e daqueles que não confiam no Senhor e os resultados disso. Eu certamente, como você deve estar pensando, não, eu quero confiar no Senhor. Né? Os resultados, as bênçãos do Senhor, daquele que realmente deposita a sua confiança no Senhor, eu quero isso para a minha vida. E eu queria te ajudar a pensar exatamente nisso. Onde é que você está? Né? Eu estou perguntando isso porque eu também, antes de estar aqui, eu estava com a minha esposa e eu estava na sacada do meu prédio, do meu apartamento, e estava abatido com algumas situações. E eu perguntei para a Sandra, será que eu realmente tenho confiado no Senhor? Tenho depositado nele toda a minha esperança? E isso imediatamente me levou a pensar, como é que eu exerço essa confiança? Como é que eu devo exercer essa confiança? Então, meu amigo, eu queria que você, nesse momento, é um momento oportuno para a gente. Tenho andado ansioso com o amanhã, tenho andado ansioso se vou perder o emprego, tenho andado ansioso com tantas situações. A palavra de Deus diz claramente, eu sempre vou ter, nós vamos conviver com problemas. Né? Eu fico lembrando da parábola de Mateus 6, que diz que a casa firmada, há duas casas, uma firmada na rocha e uma outra firmada sobre a areia. E o interessante é o seguinte, todas as duas foram construídas. Agora, a casa firmada na areia e a casa firmada na rocha, todas duas vêm a tempestades. Todas as duas estão sujeitas às ações externas, ao contexto, né? Talvez as pandemias, todos estão sujeitos. Mas a casa que é firmada na rocha, ou seja, na palavra do Senhor, aquela que reconhece o Senhor Jesus, essa fica firme, mas não está isenta dos problemas. Então, nós teremos calor, nós estamos vivendo num momento de calor, muito de vocês, assim como eu, estamos sendo afetados por toda essa demanda. E eu não estou falando aqui que nós não temos que... o abatimento não chega no coração da gente, chega sim. O lamento diante do Senhor, a gente vê salmos de lamento, lamentações de Jeremias, mas existe uma diferença, é que o crente, o abatimento, ele está ligado com a esperança. Né? E aí eu lembro de Romanos 5, nos seus primeiros capítulos, que o Senhor diz que a esperança, ela não é confusa, porque o Senhor derrama amor nos nossos corações. Então essa
esse contraste da vida de quem confia no Senhor e de quem não confia no Senhor é claro para nós. Agora a questão é o seguinte: você, eu, temos confiado no Senhor? Temos realmente alocado no Senhor a nossa esperança e a nossa confiança realmente? Você se faça essa pergunta, porque eu acho que todos nós temos que fazer essa pergunta: Senhor, eu tenho confiado realmente no Senhor? Agora, e isso com um coração sincero. Isso nós temos que ter um coração sincero diante do Senhor. E talvez você, nesse momento, possa orar ao Senhor. Senhor, me ajuda a compreender com clareza esse texto tão maravilhoso da Tua Palavra. Mas eu queria agora te dar umas dicas de como executar a confiança no Senhor. Porque saber que você precisa confiar, você já sabe. Você já pensou se estar confiando ou não? Talvez você não esteja confiando. Talvez eu não esteja confiando como se deve confiar. Agora, como exercer, como fazer para andar confiante, continuar confiante, ou como diz Isaías, manter a mente firme no Senhor? Porque o texto diz que quando nós mantemos a mente firme no Senhor, o Senhor derrama paz em nossos corações. Isso está em Isaías 26, 3. Eu sugiro que você depois, no final desse vídeo, vá lá e marque na sua Bíblia esse texto tão maravilhoso. Mas como é que a gente pode fazer para que a gente ande confiante, com a esperança depositada no Senhor? E eu pensei sobre isso. Pensei, conversei, e eu resolvi colocar quatro, tá certo? 4 pontos importantes para nós, porque nós precisamos praticar a confiança que temos no Senhor. Eu coloquei aqui, Efésios 1:10 diz que tudo que está na terra, tudo que está no céu, ele converge para Cristo. Então, tudo está em Cristo. Então, o primeiro ponto e o ponto mais importante é que você, todos os dias, todas as manhãs, você diga: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é poderoso, meus irmãos, porque o Senhor Jesus, quando na cruz, ele disse: está consumado, está pago, está quitado. Nós somos propriedades do Senhor, nós fazemos parte agora de uma outra nação, a nação celeste do Senhor. Então, o primeiro ponto é que é poderoso, porque o Espírito Santo, o Consolador que o Senhor nos deixou, ele vive em nós e ele diz que ele nos guia na verdade e ele nos faz lembrar de tudo que o Senhor ensinou. Então, e a verdade nos dá segurança. Aí, que o primeiro ponto é um ponto que para mim é o ponto mais importante, que o que foi que Paulo falou, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O segundo ponto é o seguinte: não duvide. Aqui é a situação, não duvide, porque Tiago diz assim, que a pessoa que duvida é como se fosse a pessoa que tivesse a mente dividida, é como a onda do mar, é o espírito dobre, né? Ora, domingo está na igreja, sai daqui inspirado, na segunda está no problema, aí, né? Não duvide da ação do Senhor, ande confiante no Senhor, creia. Outro ponto importante é o seguinte: de exercer a confiança, faça o que tenha que fazer, execute a tarefa, e com alegria, aí é que está, sem murmuração, sem reclamar, como para o Senhor. Faça o que tem que ser feito todos os dias. Seu amigo está desempregado, não desista. Diante do Senhor, ore e faça, envie seu currículo, ligue, se apresente. As demandas da vida, os problemas de um mundo caído vão estar presentes.
Então, faça o que precisa ser feito. Execute. Lembre que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam. O Senhor é fiel, grande a fidelidade do Senhor. O Senhor é amoroso. Foi isso que Jeremias, lá no capítulo 3, em Lamentações, ele pensou quando ele disse: trago a esperança, trago na memória aquilo que me dá esperança. Ele pensou nessas três coisas: na misericórdia, na fidelidade de Deus e no amor de Deus. Bom, você precisa executar, ou seja, fazer o que precisa ser feito da demanda do seu dia para ganhar o sustento. Agora, esse é o quarto ponto, que é um ponto que realmente eu chamo isso do kit da graça, né? Eu falei isso em casa para minha esposa, mas eu disse, não, é o kit da graça, né? Oração, ore, com um coração sincero diante de Deus. Ore, Senhor, me ajuda a depositar no Senhor a confiança, a minha esperança, porque eu sei que ela não é confusa, porque ela está fundamentada em Cristo Jesus. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Estude, né? Seja um estudioso da palavra de Deus. Você vai... É aqui o verdadeiro alimento do Senhor. É aqui na palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aqui, meus irmãos, nós encontramos, é suficiente para nós. Nós cremos na suficiência da Escritura. Agora, vá diante de Deus com um coração sincero, arrependido, e mude o que precisa mudar na sua vida. E o mais importante, meu irmão, lute contra o pecado. Não reclame, lute contra o pecado, né? Eu amo a palavra de Deus porque o Senhor ama os humildes de recomeço. Meu irmão, o depositar a confiança e a esperança no Senhor, você terá uma vida como que Jeremias colocou aqui, sempre saudável, mente saudável, sempre verde, exuberante, forte, e você terá resultado, né? Eu gosto muito quando Paulo, no capítulo 4 de Timóteo, no final, e eu queria pegar aqui a minha Bíblia e ler esse texto para você, e eu quero só ler a parte final desse capítulo. Eu convido você a também a abrir em 2 Timóteo 4, versículo 7. Olha só o que Paulo diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora, olha só o que tinha de esperança no coração de Paulo. Agora me está reservado a coroa da justiça. Meus irmãos, nós temos que ter o nosso olhar para a eternidade do Senhor, né? A coroa, a vitória, isso nos dá um coração exatamente que a gente consegue executar isto aqui. Amanhecer os nossos dias e fazer o que precisa ser feito. Isso é tão importante, meus irmãos. Isso é tão importante, meu amigo. E eu falo isso para você de próprio punho, porque como você, eu também tenho sofrido e às vezes estado abatido, né, por toda esta situação que temos vivido. Talvez você, meu amigo, viva do comércio e o comércio fechou, né, e as coisas realmente vai ficar complicado e vai ficar complicado para muitos nossos irmãos, mas olha, deposite a confiança no Senhor, né? Ele vai, é do Senhor a promessa, e o Senhor é zeloso. Isso que é uma coisa interessante, o Senhor é zeloso pela sua própria palavra. Meu amigo, eu queria que você guardasse isso no coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Muito obrigado. Até mais.